Boa noite a todos. É com o coração cheio de alegria que mais uma vez, através do Grupo Espírita Irmão Ismael, em Canoas, e da Casa Espírita Fonte de Luz, em Campo Bom, nós viemos discorrer sobre o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. Hoje a temática gira em torno do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Especificamente, nós vamos falar sobre o bem sofrer. Mas para que possamos nos harmonizar, vamos elevar o pensamento a Jesus e pedindo ao Mestre amado que acolha nossas súplicas, que nos oriente, nos ilumine, nos esclareça. Pedimos ao Mestre Jesus que nos abrace e nos abençoe com a sua luz, com a sua sabedoria, para que possamos aplicar da melhor maneira possível os conhecimentos doutrinários que recebemos através do seu Evangelho. Para tanto, nós vamos ler um trecho do capítulo 5, item 12, Motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Diante dessa máxima de bem-aventurados os aflitos, nós vamos pensar. A nossa referência bibliográfica, ela gira basicamente em torno do Evangelho, mas percorremos também o livro Céu e Inferno, especificamente o capítulo 7 de Allan Kardec, e o livro O Homem Integral, pelo médium Divaldo Pereira Franco, psicografado Espírito Joana de Ângeles na sua mensagem. Então, nós iniciamos a reflexão com algumas questões que não são inevitáveis, mas que poderiam nos levar a essa reflexão. Será que existe um sofrimento bom? Uma temática, o bem sofrer dentro de uma exposição doutrinária, nos remete à possível ideia: será que o Espiritismo é uma doutrina que faz elogios à dor? A resposta é não. O Espiritismo nos dá uma perspectiva, uma mudança de foco diante dos sofrimentos. E é esse o convite com a ideia de bem sofrer. Alinhado com o pensamento de Jesus, o Espiritismo tem uma proposta de fazer da dor e da dificuldade um desafio, para que todos nós, através dessas experiências, possamos amadurecer espiritualmente, para avançarmos mais. A doutrina espírita não nos estimula a paralisação diante da dor. A doutrina espírita nos dá entendimento, compreensão para que possamos agir diante das dificuldades. Ela nos ensina a seguir em frente, a partir da dor, apesar da dor. Então, se pensarmos que o bem e o mal que fazemos são inerentes às qualidades que nós possuímos. Cada um de nós, em diferentes níveis de evolução, tem a capacidade de exercitar o bem. E na maioria de nós, com raríssimas exceções, infelizmente também exercitamos o mal. Por quê? No mundo de provas e expiações, ainda imperfeitos,
Tá? E se toda imperfeição ela é gerada a partir de uma fonte que é o sofrimento, o espírito sofre não apenas pelo mal que fez. Tá? O Evangelho nos pontua de uma maneira muito precisa que nós sofremos também pelo bem que deixamos de fazer. A partir daí, bem e mal começam a tomar uma conotação não mais dualista. Né? Nós precisamos conviver com a ideia de bem e de mal, com as nossas dificuldades e as nossas qualidades, para que possamos utilizar o sofrimento, as experiências, como ferramentas, inclusive de esclarecimento, para que possamos nos conhecer, conhecer a realidade interna, nos conhecer enquanto espíritos, quais são as nossas limitações pessoais, particulares, para que possamos transitar nesse caminho. Nós vamos também nos remeter à ideia de perda. Tá? Bem e mal sofrer. É possível bem sofrer diante da perda de uma pessoa amada? Pensando nisso, temos que pontuar alguns aspectos. Mesmo a doutrina espírita, acreditando na vida após a morte, sabendo que é uma perda, um distanciamento do ente querido, e esse distanciamento é temporário, nos é permitido sofrer. É legítimo chorar, é legítimo ficar triste por não termos a presença física do ente querido, tão vivo ainda dentro de nós. Voltados para nós mesmos, de uma forma bem ególatra, nós desejamos que aquela pessoa não tivesse partido. Por que muitas vezes nós permitimos que as nossas vidas fiquem paralisadas a partir de uma grande perda? Seja o desencarne de um familiar, uma separação, o distanciamento de um amigo querido. Por que será que as nossas vidas, em alguns momentos, parecem estagnadas a partir de grandes perdas? Mesmo que essas perdas tenham sido há 6 meses, há 1 ano, há 10 anos, muitas vezes nós ainda estamos presos à ideia de frustração, de indignação. Quando não, ausência de fé. Então, quando pensamos em luto, a ideia da perda exige resignação. O luto é um ponto importante para a compreensão da bem-aventurança das aflições. Faz parte das pregações de Jesus e das suas preocupações. Jesus nos mostra que nos distanciarmos, permitir aqueles que estão mortos enterrarem os seus mortos. Seguir a vida é uma forma de lidar com o luto. Luto é igual a perda. Não apenas a perda de alguém, mas, por exemplo, vivemos um luto para sairmos da infância para emergirmos na idade adulta. Vivemos um luto quando mudamos de cidade e deixamos pessoas queridas num distanciamento físico, apesar da proximidade virtual, afetiva e da sintonia que temos com elas. Nós vivenciamos lutos, perdas, quando perdemos um emprego. O que é ficar de luto? É vivenciar uma dor, elaborar essa dor e aceitar que o passado se torne passado. A revivência do passado no presente nos dificulta a aceitação, a elaboração do luto. A aceitação é condição de tranquilidade e de felicidade futura. Porque se na maior parte do tempo o passado se projeta sobre esse presente, esse passado nos impede
que o dia de hoje seja vivido tranquila e plenamente. Saber ficar de luto é uma bem-aventurança. Aceitar o que se foi, aceitar que o que era não é mais. Isso não quer dizer apagar, esquecer o passado. Quer dizer apenas cessar de projetá-lo. Cessar de projetá-lo constantemente, diariamente, sobre a rotina. Bem-aventurança é aceitar o presente. É aceitar que esse presente é bênção. E o presente, ele não pode ficar arraigado em culpa, em dor. A importância de não nos permitirmos a paralisação pela dor vem de encontro a esse aspecto consolador da doutrina espírita. A doutrina espírita não tira a dor. A doutrina espírita, ela vem oferecer argumentos plausíveis dentro de uma lógica racional onde não cabe o desespero, mas cabe a dor. Ressignificar, dar um outro significado à situação, à perda, é possível. Ressignificar o nascer, crescer e o morrer. São outras formas de entender o nosso percurso existencial. A nossa caminhada vai ter dor, mas essa caminhada pode ser mais leve, entendendo como bem sofrer. A nossa caminhada vai ter dor, mas seria um bem sofrer se houvesse com frequência a compreensão das leis divinas, a compreensão das leis que regem, dando tranquilidade e sensatez. É muito mais agradável, saudável do que a indignação ou o vitimismo. O Espiritismo não cultiva a dor, o Espiritismo cultiva a aprendizagem. A dor é uma das facetas do processo de aprendizagem, não o único. Aprendemos não apenas pela via da dor, mas também pela via da dor. Aprendemos muito com a alegria, aprendemos muito com a felicidade, porque nós não podemos conhecer a tristeza, a perda, se não soubermos, se não experimentarmos a alegria e a felicidade. Outro ponto interessante que cabe a reflexão aqui é que nem sempre nós encarnamos para resgatar. Muitas vezes sim, mas nem sempre. Nós podemos encarnar para contribuir. Nós podemos, muitos de nós, a partir das nossas habilidades, daquilo que nós podemos oferecer ao mundo, aos nossos irmãos, a nós mesmos, fazer o bem. Só existe resgate para aquele que construiu o mal. E reencarnamos também para reconstruir. Todos nós praticamos o mal, com certeza. Mas podemos vir para reconstruir e não necessariamente sofrer o processo de um resgate. Construir um projeto de felicidade após experiências dolorosas é bênção. Não precisamos e nem devemos ficar enraizados na dor e na culpa. Aprender com os erros de uma forma responsável e feliz significa encará-los, encarar as nossas falhas e buscar não cometermos os mesmos erros, buscarmos reparação daquele ou daquilo que nós ferimos, para além dos resgates. Sermos felizes para podermos fazer a outros felizes. A doutrina espírita, ela é maravilhosa por isso. Ela nos ensina a escolher bem. Dá para ser próspero, feliz e grato, sem prejudicar a ninguém com as nossas escolhas. Todos nós podemos experimentar a gratidão nas nossas escolhas através do nosso livre-arbítrio. Pois é o nosso livre-arbítrio que determina se seremos vítimas ou transformadores dos nossos sentimentos de sofrimento e de dor
em sentimentos de alegria e de felicidade e de bem. Temos todos a inteligência e utilizaremos a estratégia da sabedoria para a reflexão a partir do ontem, vivenciar o hoje e assim nos adaptarmos às dores que vão surgir com certeza no amanhã. O que nós estamos falando? Autodomínio. Autodomínio se treina. É possível estar sofrendo e erguer a cabeça e caminhar buscando alegria, desde que nos conheçamos e trabalhemos nesse exercício de autodomínio. A visão proativa do conteúdo espírita nos remete ao que Jesus nos pediu. Jesus nos pediu uma vida sem hipocrisia, mas Jesus nos pediu também uma vida de trabalho. Crescer exige trabalho, exige esforço. Crescer com consciência no bem exige a consciência de que ainda temos movimentos fora do bem. Nossos destinos são os mundos ditosos. Vamos demorar para chegar lá. Mas com certeza, dentro dessas inúmeras moradas, nós podemos enxergar a nossa morada interna como uma casa de servidores do Cristo. Uma casa onde todos ainda, nesse momento, estamos doentes. E a cura vem de mesmo doentes, cuidarmos do doente ao lado. A melhoria de nós mesmos depende do nosso esforço, depende da nossa abnegação diante daquilo que nós não podemos mudar, mas também do nosso trabalho naquilo que está ao nosso alcance. Por exemplo, a melhoria do país não se resume apenas a uma reforma social e política. A melhoria do país exige uma reforma íntima de cada um de nós, para que possamos ter convicção e força para compreender que a mensagem que o Evangelho segundo o Espiritismo, ela é transformadora, não apenas de homens, mas de grupos, de formas de bem viver. A doutrina espírita tem o poder de ir além do conhecimento básico de como me relacionar com meu irmão. Ela pode efetivar processos profundos de mudança a partir da aceitação do outro e de nós mesmos. Essa mudança interior, ao invés de ficarmos reclamando, criticando aquele que pensa ou age diferente de nós, é possível se nos perguntarmos: qual a tarefa que tenho que executar nesse momento, nesse lugar da minha existência? Cada um de nós, se fazendo essa pergunta, se coloca à disposição do Cristo, concorda, mesmo errando e acertando, diária e constantemente, concorda com a proposta de Jesus de sermos instrumentos de paz. Se internamente nos intoxicamos com a opinião do outro que diverge da nossa, a doutrina espírita sinaliza pedindo a aceitação da diferença, que é diferente de subserviência, é diferente de compactuar com violência, com agressão, com discriminação. A doutrina espírita pede humildade. Saber que não sabemos tudo é fundamental. É diferente de estarmos subservientes e concordando com qualquer tipo de injustiça ou violência ao ser humano. Nós temos o direito de lutar pela ética e dignidade. Mas como Jesus, nós não precisamos atacar ninguém nessa luta. Nós podemos ser instrumentos de paz, onde todas as religiões se comungam. E é lindo ver isso, que de alguma forma, nos diferentes discursos, todas as religiões estão sustentadas na ideia de amor, de bem e de caridade.
maturidade espiritual nos convida a não aceitar nenhum tipo de convite à guerra. A maturidade da convivência cristã não significa ausência de senso crítico ou dificuldades. A maturidade da convivência cristã significa que, apesar das diferenças, exercitamos a tolerância e a paciência. É possível acreditarmos e praticarmos uma convivência de amor e de respeito, que não significa ausência de sofrimento. Nós podemos escolher sofrer bem. Esse é o desejo de bem viver que começa dentro de cada um de nós. O mundo pode não nos oferecer o que desejamos, mas o que nós vamos oferecer ao mundo é nossa escolha. Sem abrir mão do que acreditamos, podemos sim sair do conflito para a concórdia. Que a família de todos nós seja abençoada. Que nós nos vejamos como irmãos. Que nós possamos perceber, na inspiração que o Cristo nos oferece, que as nossas imperfeições serão acolhidas por nós e pelo nosso Pai, cordial e generoso. Nós podemos nos inspirar no Cristo para, enxergando as nossas limitações, apaziguarmos as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, preparando o nosso coração para o diálogo, nos transformando para qualquer tipo de encontro com o outro, do mais aparentemente banal ou insignificante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Há um sorriso por trás de cada máscara. Há uma vontade naqueles que exercitam a prática do amor, de que todos convivam em harmonia. E quando isso acontecer, que as nossas palavras sejam sempre palavras de otimismo, de motivação, de crença que a dor vai passar, que o sofrimento vai passar, que o Cristo sempre esteja refletido em nossos olhares, que o Cristo, nossa mais alta esperança, esteja presente em nossas vidas, para entendermos o mundo como uma oficina de amor, um amor que lapida almas, e que possamos sempre dar o melhor de nós, que o nosso próprio processo de crescimento seja sustentado na ideia de que podemos não fazer muito, mas que somos luzes, que podemos iluminar a nós mesmos e a outros, que haja amor como produto de qualquer dor. Essa é a proposta do bem sofrer. Finalizando a exposição doutrinária, eu agradeço imensamente a oportunidade de pensar nessas questões, de dividir com vocês, de entrar na casa e no coração de cada um de vocês, para podermos falar de Jesus e da sua proposta de amor. Joana de Ângeles, no livro Reforma Íntima, traz uma mensagem, e é essa que eu uso para finalizarmos o nosso encontro de hoje. A mensagem se chama Mantra da Gratidão, do médium Divaldo Franco, no livro Reforma Íntima, pelo Espírito Joana de Ângeles. Gratidão à vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde estou aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele. Gratidão a todos os órgãos do meu corpo, que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão à casa onde moro, que me serve de refúgio e descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquistas, sucesso e evolução que se abrem de mim, para mim, diante de mim constantemente.
Gratidão a cada dívida paga, porque dessa forma honro meu nome, honro meus compromissos e meu dinheiro se multiplica. Gratidão a tudo aquilo que eu compro e adquiro, pois tudo é fruto do meu trabalho. Gratidão a todas as pessoas que cruzam os meus caminhos. Gratidão às pessoas que me fizeram mal, porque assim desenvolvi força e coragem para seguir sempre adiante. Gratidão às pessoas que me fizeram bem, porque assim me senti muito amado e abençoado. Gratidão a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo, identifico e aceito. Gratidão a mim mesmo, que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Gratidão ao universo inteiro, que conspira a favor de cada pensamento meu. Por isso, eu escolho com cuidado o que eu penso, o que eu falo e o que eu desejo. Gratidão a Deus, maravilhoso, que existe dentro de mim, porque eu sou parte de sua divindade e por isso espalho luz, amor e paz onde quer que eu esteja. Gratidão, gratidão.